Peço a retirada do projeto. Concedido verbalmente, eu só solicito que Vossa Excelência assine aqui o requerimento para formalizar, mas já está. Pela ordem, peço coro na cidade. Vereador, tá, eu coloco em votação primeiro o seu requerimento de retirada. Vereadores favoráveis à retirada do... Antes está retirado. Ele não pode mais retirar também. Já assinei. Peço coro, pela ordem. Politizador. Vou proceder da forma como manda o regimento. Vereador professor Alberto, primeiro secretário, chamada para aferição de quórum. Ângelo Barreto. Zé do Gelo, presente. Tirei. Em havendo quórum, continua a presente sessão. Senhor presidente, 22 vereadores presentes. Com o comunicado do primeiro secretário, 22 presentes, a quórum, portanto. Portanto, e não havendo mais vereador a discutir, ou, portanto, há vereador a discutir sim. Vereador Rafa Zimbaldi discutirá então a matéria. Ou seja, o que o vereador ou politizador fez e está correto, ele não poderia manter uma campanha educativa periódica e criar um outro órgão dentro da Secretaria de Educação, criando um outro programa permanente, né? Então, não tem por que a Secretaria de Educação ter duas repartições para o mesmo assunto, um periódico e o outro permanente. Então, eu acho que foi engano do vereador, acredito eu que tenha sido engano do vereador Cirilo, e quero dizer aqui que o meu voto será favorável ao projeto do vereador ou politizador, e peço também a todos os vereadores que acompanhem o voto favorável, porque eu, se for o caso, deixo aqui o projeto. Eu acho que seria interessante todos os vereadores olharem o projeto, que não tem lógica a Secretaria Municipal de Educação ter duas diretorias para cuidar do mesmo assunto. Vereador Rafa Zimbaldi, eu, inclusive, numa conversa particular com o senhor, informei que, por uma interpretação minha, havia entendido dessa maneira. Quando o senhor foi discutir a matéria, o senhor já sabia a minha posição, até por isso que citou meu nome algumas vezes. E da maneira com que está redigido aí, se lido com a devida atenção, observa-se que ele autoriza o Poder Executivo. E nós aqui, nós não precisamos autorizar, o prefeito não precisa de autorização nenhuma dessa Casa de Leis para fazer qualquer tipo de programa. O que eu ainda discuti com o senhor nos últimos minutos, nos últimos segundos da nossa fala, que o vereador politizador poderia completar esse projeto, implementar esse projeto, falei com o procurador da mesa, obrigando até o Executivo. Daria muito mais força a esse projeto. Da maneira que está, se está inócua a ação da Secretaria que é competente, que faz isso nas escolas, na mesma proporção nós vamos mudar o poder que organiza essas atividades para outro e vai ficar da mesma maneira. Vereador. Então, o que nós poderíamos, aqui é o momento, para que o prefeito não faça isso, porque se nós estamos autorizando ele, fica facultado a ele fazer ou não. O que nós temos que fazer aqui é o último momento. É uma emenda aditiva a esse projeto para obrigar, um substitutivo, obrigando o prefeito. Eu acho que pode até ser feito através de uma emenda, mas se me permite, vereador... Mas o momento era hoje, nós não temos um outro momento. Nós podemos fazer isso a próprio punho e apresentar na mesa nesse momento. Quanto à sua colocação, o que me levou, inclusive, a uma interpretação equivocada foi uma série de artigos que ele foi criando ao longo do projeto, que acabou pincelando, pontuando, foi isso. Mas se o senhor entender, juntamente com o autor do projeto, que esse projeto poderia ser convertido de autorizativo para obrigatório,
se ele for sancionado, vai ter uma força muito maior. Eu acho, vereador, até para corroborar com Vossa Excelência... Eu só queria agradecer. Não, eu acho que, assim, projetos autorizativos, eu acho que seria o caso, sim, desse projeto ser autorizativo, porque a Prefeitura precisa de uma autorização do Poder Legislativo, porque, assim, quando cria um departamento, quando cria um cargo dentro de uma secretaria, precisa, sim, de autorização. Eu vou dar um exemplo que o vereador Peterson Prado sempre dá nesta tribuna. Se nós, por exemplo, fazermos um projeto dizendo assim, ó, nós autorizamos o prefeito municipal a construir uma escola, aí é legal, porque o prefeito não precisa de autorização da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, para construir uma escola. Essa é a função dele. Agora, para a criação de um departamento, para a criação de um cargo, por exemplo, ela precisa, sim, da autorização. Então, o mais correto, Desculpa, se permite uma parte, vereador? Lógico. Nós estamos conversando, se o senhor estiver usando muito tempo, o senhor me interrompa. O senhor me desculpa, que aí agora que eu entendo quem está equivocado é o senhor. Porque não precisa de autorização dentro de uma lei anti-pichação. O prefeito não precisa de uma autorização para ver o que o órgão competente vai fazer. O prefeito tem autonomia. A própria lei, ela já prevê a possibilidade dessas... Eu gostaria de pedir como próximo inscrito, vereador Paulo Oia, eu já quero deixar consignado e, na sequência, deixar o tempo ao vereador Rafa Zimbaldi para que dê continuidade à sua explanação. Eu posso só continuar? Eu acho que o vereador Campos Filho ele vai ceder o tempo, que Vossa Excelência já não pode mais, vereador, porque o senhor já discutiu uma vez. Perfeito. Vereador Campos Filho, se quiser utilizar o microfone à parte, depois eu continuo. Pela ordem, senhor presidente. Como próximo orador inscrito, eu cedo o tempo ao vereador Rafa Zimbaldi. Nós temos 2 minutos ainda do tempo do titular e mais 10, então. Muito obrigado, vereador Campos Filho. O vereador Cirilo pode continuar. Eu só quero dizer o seguinte, na minha colocação, eu acho que o senhor está correto nesse raciocínio, dá para amadurecer e interpretar da maneira que o senhor está defendendo. Eu já havia me manifestado isso fora da tribuna. Só que eu acho que esse projeto pode ser melhorado, na medida em que é nosso papel aqui fazermos isso. Ao invés de autorizar uma coisa, fica inócuo. O prefeito, eu entendo que ele tem já dentro da secretaria competente o poder já de comando sobre os secretários e seus diretores. Agora, obrigar, essa secretaria passa a ter a obrigação de fazer nas escolas ou nas entidades que o próprio projeto prevê, as palestras e essas oficinas aí, informando o malefício que a pichação traz ao município. Então, eu só gostaria de ver isso aí. Nós temos ainda tempo, vai ter os 10 minutos. Se o senhor pode convencer o autor do projeto a fazer, senão vai ser um discurso inócuo. Daqui a pouco ele vem na tribuna, ou daqui a alguns anos ele vem à tribuna falando que não tem, que a pichação continua e que o poder público não faz nada. Mas quando ele pode fazer alguma coisa agora, ele pode se calar. Então, é a oportunidade grande do autor do projeto mexer nesse item de autorizativo, tornando obrigatório. Vereador Cirilo, eu acho que assim, não precisa nem haver um convencimento do vereador politizador. Acho que pode ser colocado uma emenda a próprio punho mesmo. Nós podemos propor uma emenda. Eu acho que ainda pensando no sentido seguinte, que uma autorização, nós tivemos aqui várias discussões dentro da Comissão de Constituição e Legalidade quanto a projetos de autorizativos, né? Então, eu acho que, assim, eu acredito que poderia ser, eu acho que não mudaria muito o projeto. Depende muito de uma vontade política, porque hoje, por exemplo, nós temos essa lei 12.300 que diz que o órgão deveria praticar as campanhas educativas, que não faz, né? Ou seja, o próprio Poder Executivo não cumpre a lei do município. Inclusive, essa lei foi proposta pelo vereador Arthur Orsi,
essa lei foi proposta pelo vereador Arthur Orsi. Eu acho que o próprio vereador poderia corroborar nessa situação. O vereador Arthur Orsi está dizendo que irá discutir também. Então, eu acho que é interessante, eu acho que a intenção de todos os vereadores aqui não é prejudicar. E tenho visto que esse tema de pichação, antipichação, tem sido a bandeira do vereador politizador desde o primeiro dia que ele assumiu esta casa, esta cadeira. Então, eu tenho certeza que ele não faria um projeto para prejudicar a cidade, sim, para corroborar e para acabar com a pichação. Hoje, inclusive, nós tivemos no jornal Destaque, salvo melhor engano, os monumentos da cidade todos pichados. Então, eu acho que é interessante projetos como esse. O vereador politizador é exatamente o jornal Destaque mesmo, que traz os monumentos que são alvos de pichação. São 55 esculturas na região que estão pichadas. Então, eu acho que é de grande valia um projeto desse. Eu acho que nós não poderíamos perder. De repente, votar contra um projeto desse, que é um projeto que traria um grande benefício para a cidade de Campinas. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o vereador politizador. Ele, desde o início do mandato, ele levantou essa bandeira importantíssima, porque quem gosta da cidade vai lutar para que a cidade tenha uma aparência agradável, isso é qualidade de vida. E todos nós somos sabedores que nessa casa já ocorreram vários debates, audiências, todas propostas pelo vereador ou politizador. Trouxe especialistas nessa casa, professores de relevantes disciplinas estiveram aqui, abriu para a população um debate franco, honesto, democrático. Então, nós temos que reconhecer esse trabalho que já vem sendo feito. Agora, o vereador, sem dúvida alguma, começa a ficar constrangido porque está terminando o nosso mandato e a gente não vê o resultado. Tanta luta, tanto trabalho feito nessa casa e agora a gente abre o jornal, todos os monumentos, tudo do mesmo jeito. Desde 2009, quando esse vereador, pela primeira vez que eu me lembro, assumiu essa tribuna, foi falar sobre a pichação, a situação que estava o centro da cidade. E tem feito isso sistematicamente, porque é um vereador extremamente presente, raramente falta nas sessões, e sempre usa essa tribuna, e sempre fala sobre essa questão. Nós somos testemunhas oculares do seu trabalho, vereador. Então, eu realmente gostaria que fosse feita alguma coisa mais concreta. A última reunião que eu tive com o vereador politizador, o assessor dele me deu todo o material que eles levantaram, uma pesquisa tremenda sobre Campinas. Poucas vezes eu vi um trabalho tão bem feito, qualificado, com fotografias, documentos. Mesmo com toda essa luta, ele continua acreditando nessa temática, por isso que traz isso para o debate. Isso não está sendo em vão, vereador. O senhor pode ter certeza que mesmo a gente encontrando algum tipo de, talvez, ilegalidade, algum vício, nós vamos procurar sanar. Mas eu brinquei com o vereador Rafa, e o sentimento que eu tenho, que só quando o senhor for prefeito, que parece que vai acabar com a pichação da cidade, viu? Porque não é possível, com toda a luta que esse vereador tem feito, e a gente não consegue resultado em relação... E será que é tão caro fazer essa limpeza? Será que custa tanto fazer? Eu tenho minhas dúvidas. Passar um verniz lá que impedisse a pichação, que os especialistas já passaram. Eu não estou inventando nada. Isso é o que eu ouvi do material que Vossa Excelência coletou, porque eu li aquele material. Né? Pois não, nobre vereador Rafael. Rapidamente, vereador, até para... eu acho que é interessante para o vereador Orsi, vereador Cirilo e Vossa Excelência também. O vereador politizador entendeu a colocação, a discussão, que foi importante. Ele está pedindo o adiamento da discussão até para propor uma emenda ou um substitutivo em comum acordo, até para sanar essa questão da ilegalidade. Então, parabenizar aí o vereador politizador pelo entendimento aí e pelo debate levantado a esta casa. Muito bem, é isso aí. A gente vê a seriedade
da questão, o debate que levantou, e eu percebi a fala de todos aqui, reconhecendo o seu trabalho, né? Então, é o reconhecimento dessa casa por um trabalho que Vossa Excelência vem fazendo, e vamos tentar corrigir onde que está o problema, por isso que eu acho que o senhor é correto sua posição em retirar esse projeto, e vamos buscar um caminho, um entendimento, para que nós venhamos colher os resultados dessa bandeira, dessa batalha, dessa luta que Vossa Excelência tem feito juntamente com toda a casa, né? Porque o senhor trouxe a bandeira, mas encontrou o acolhimento, né, de todos os vereadores e de toda a sociedade. Então, senhor presidente, são essas minhas considerações, reconhecendo que foi importante esse debate, muito importante esse debate, e reconhecendo o trabalho do vereador em retirar para a gente buscar de maneira correta, se for o caso, um caminho mais adequado. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, para fazer um cumprimento das palavras dos senhores vereadores sobre fiscalizar. Eu quero dizer com muito respeito aos munícipes de minha cidade, ao que não votaram em mim, que desde que eu assumi esta casa, a minha função sempre foi fiscalizar o executivo. Fato esse, por eu agir desta forma, como um vereador, como um parlamentar, sempre fui prejudicado nesta casa, por denunciar as mazelas administrativas. Veja bem, está lá no meu site, todas as minhas falas aqui nessa tribuna está lá registrada no meu site, www.opolitizador.com.br. Eu quero dizer também aos senhores que por eu agir desta forma, nasceu nesta casa a cassação do Hélio de Oliveira Santos. Quando aqui foi aberta uma CPI para averiguar, fiscalizar as mazelas administrativas da Sanasa, e foi criado no mesmo dia, na mesma hora, outra CPI, que foi a CPI da Chapa Branca, para esconder as mazelas administrativas debaixo do tapete da Sanasa. Bem, então, eu nessa tribuna, eu falei, está lá registrado, que a maioria dos vereadores desta casa estava na gaveta do Hélio. Aí eu criei um tumulto de questionamento negativo dentro desta casa. E eu sempre falando, vamos ter a nossa independência em nossa casa. Vamos legislar, fazer uma legislação independente para fiscalizar as inviabilidades administrativas do poder executivo. Muito bem. Uma parte, vereador. Com muito prazer, senhor vereador. Muito obrigado, vereador politizador. Eu venho a essa tribuna só rapidamente dizer que sou testemunha
de que Vossa Excelência foi, durante todo esse mandato, um parlamentar que sempre se esmerou em investigar e fiscalizar as irregularidades do Executivo. Eu me recordo, inclusive, que quando houve a CPI Chapa Branca da Sanasa, nós tínhamos uma outra CPI que tinha apenas 10 assinaturas, precisava de 11. Eu, Vossa Excelência e outros vereadores aqui da oposição, o vereador Valdir Terrazan, o vereador Bilhel Soares, que já faleceu, o vereador Cirilo, inclusive, do PPS, assinou, na época o PPS era governo, enfim, outros vereadores, Rafa Zimbaldi, outros vereadores, mas nós não conseguimos as 11 assinaturas. Por outro lado, Vossa Excelência também fala que a questão de como atuava a base governista naquele momento. Foi um momento difícil para a história da cidade, eu concordo com o senhor. Não vou me alongar muito, rapidamente, mas foi um momento difícil porque o prefeito Hélio gozava de uma popularidade muito grande. Eu me recordo, Vossa Excelência não estava aqui no primeiro mandato, no mandato de 2004 a 2008, eu era vereador, e o prefeito Hélio gozava de uma popularidade ainda maior, em torno de 70%, 80% de aprovação à administração. E eu, mais o vereador Valdir Terrazan, mais o vereador do PSOL, Paulo Búfalo, e a vereadora Marcela, ficamos praticamente que isolados na oposição. E eu fui a essa tribuna e falei muito do que aconteceu na Sanasa. Inclusive, eu disse às vésperas da eleição de 2008 que era estranho o fato do prefeito Hélio ter demitido o ex-presidente Aquino da maneira como foi demitido após um assalto na residência dele, e disse, inclusive, que os boatos que corriam na cidade é que aquele assalto havia sido simulado e que os valores ali roubados eram valores decorrentes de dinheiro ilegal, de dinheiro irregular. O senhor imagine, nas vésperas da eleição, não, em junho de 2008, praticamente quase no início do processo eleitoral, um vereador da oposição, com um prefeito com 80% quase de aprovação, ir nessa tribuna e dizer isso. Então, eu digo a Vossa Excelência o seguinte: nós passamos por maus bocados nessa casa, mas a verdade veio à tona. Né? Não há mal que dure o tempo todo. Você pode enganar a todos por algum tempo, mas não engana a todos por todo o tempo. Então, o papel que Vossa Excelência desempenhou nessa casa, eu sou testemunha. Vossa Excelência nunca votou contra um requerimento de informação sequer nosso, e mais de 300 requerimentos foram rejeitados, só da minha autoria, nesse segundo mandato do prefeito Hélio. Então, não quero me alongar, o senhor me desculpe, mas eu sou testemunha da posição correta que Vossa Excelência teve em estimular a investigação e a apuração de todos esses eventos irregulares, ilegais e criminosos que ocorreram na cidade de Campinas. Muito obrigado. Eu acho que a cidade, sem dúvida, vai saber agradecer ao senhor e a toda essa Câmara indistintamente, porque eu tenho certeza que a base governista também não tinha conhecimento que o dinheiro estava saindo pelo ladrão e que a corrupção era desenfreada, como ocorreu na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, senhor vereador Horas. Mas está aí um fato testemunho, porque há um boato aí na cidade que nós estamos dependurados, que nós não vamos se eleger mais. Eu mesmo, particularmente falando, eu estou aqui no meu mandato. Eu não estou visando mais outro mandato. Eu estou visando o meu mandato. Eu estou trabalhando no meu mandato. Eu não estou aqui em campanha eleitoral para ganhar uma eleição futura. Não quero saber. Eu já atingi o meu objetivo. Sabe qual foi o meu objetivo? Foi preste atenção ao Hélio de Oliveira Santos. Tá bom? Foi preste atenção ao Hélio de Oliveira Santos. Que na minha campanha eleitoral mesmo eu estava falando sobre as incoerências administrativas do Hélio de Oliveira Santos, e um cara que se dizia ser o meu presidente do meu partido, chegou lá e falou assim: ó, você está sendo incoerente com o partido, eu não tenho nada a ver com o Hélio, eu tenho a ver com o povo, eu tenho a ver com o meu eleitor. E não tem nada a ver com Hélio, viu? Eu não tenho nada a ver com Hélio.
E por isso entrou um atrito aqui na Câmara, sei lá, mas que nós somos vitoriosos. Nós demos a cara para bater e estamos aqui de cara limpa. Deu para entender? Nós estamos de cara limpa. Eu particularmente falando, não estava na gaveta do Hélio, não estou na gaveta de nenhum prefeito eleito aqui em Campinas. Eu estou na gaveta do povo, numa consciência política, em busca dos direitos constitucionais. Vai dar tempo. Quero agradecer ao professor Humberto, Rafa Zimbaldi, Ors, Schneid, por ter me alongado sobre o meu projeto, dado todo o apoio do projeto Diga Não à Pichação. Muito obrigado.